Olá, meu nome é Manuel Gustavo e nesse seminário de PLP o nosso grupo ele ficou com a linguagem Groovy. O grupo ele é composto por David Brito, Marcos Rafael, eu, Manuel Gustavo, Glaudemir Santos, Isaac Braga e Gabriel Gomes. Inicialmente eu vou estar falando aqui sobre variáveis e tipos de dados na linguagem Groovy. O Groovy ele é uma linguagem muito baseada no Java. Então, os tipos de dados built-in são que nem os do Java, ou seja, os tipos de dados que já vêm por padrão. A gente tem o byte, que vai ser para valores entre menos 127 e 128 inteiros apenas. O short, que também é para valores inteiros, nesse intervalo maior. O int, também para valores inteiros. E o long, que é que nem o int, que nem esses outros, só que ele vai ser para esse intervalo ainda maior, né? O float seria agora para valores de pontos decimais, ou seja, de pontos flutuantes, ou seja, valores decimais, nesse intervalo gigantesco aqui. E o double é que nem o float, só que ele ocupa muito mais espaço na memória, já que ele tem esse intervalo, ele pode ter valores nesse intervalo que é ainda bem maior do que o anterior, o float. Char, que seria para a definição de caracteres. O boolean, para true ou false. E o string, que é uma cadeia de caracteres. A gente tem aqui no Groovy classes numéricas. Essas classes elas são para facilitar a vida do programador quando ele estiver utilizando os tipos de dados que a gente falou anteriormente, já que ela já vai vir com alguns métodos, por exemplo, padrão, para a gente poder estar utilizando. Então a gente tem o java.langByte, o short, o integer, o long, o float, o double. E além dessas, a gente também tem o big integer e o big decimal, que eles são para números inteiros, no caso do big integer, e decimais, no caso do big decimal, de precisão arbitrária, imutáveis, e eles aceitam esses números com sinal. Então, aqui entre parênteses a gente tem um exemplo, por exemplo, 30G para um big integer e 3.5G para um big decimal. O Groovy, ele é uma linguagem tanto dinâmica como estática. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante a programação, quando você estiver desenvolvendo, você escolhe dado momento, se você quer fazer uma declaração de forma dinâmica ou estática. De forma dinâmica, você deixa o interpretador ou o compilador ele identificar qual que é o tipo da variável. E de forma estática, a gente define antes qual que é o tipo e não pode mais mudar isso, né? Então a gente tem aqui essa sintaxe nativa do tipo de dado versus o identifier que utiliza o def keyword. Então a gente pode fazer aqui, como no exemplo, uma criação de uma variável com nome texto que vai ser do tipo string. Então isso não pode mudar. Mas na linha de baixo a gente está utilizando a palavra reservada def, onde a gente define alguma coisa, e a gente está definindo um texto2 que vai ser uma variável, e aqui nesse exemplo está recebendo uma string que está escrito dinamicamente tipada, mas isso aí a gente pode atribuir outro valor, porque a gente não definiu uma tipagem estática para o texto 2. Aqui embaixo só tem outro exemplo. Lembrar também que no Groovy o ponto de vírgula é opcional, então por isso que alguns têm e outros não. Vamos falar um pouco sobre os tipos compostos no Groovy. O próprio string ele é um tipo composto, né? A gente tem essa classe que já vem por padrão aqui no Java para ajudar a gente com alguns métodos e tudo mais, mas o string ele é nada mais que uma cadeia de caracteres aqui no Java, no Groovy. Nos dois, no caso. A gente tem o range. O range ele é uma sequência de valores que é definido pelo primeiro e segundo valor que a gente coloca nessa estrutura aqui, 2 pontos. Isso aqui seria um range, que vai ser composto pelos valores de 1 até 10, incluindo 1 e incluindo 10. Aqui embaixo também é um range, mas esse menor que aqui é porque a gente não quer que seja incluído o 10. Os ranges aqui no Groovy ele também podem ser de caracteres, então aqui vai de A a X. E eles também poderiam ser descendentes também, decrescentes no caso. De X a A, por exemplo, de 10 a 2 e assim vai. A gente tem um list também, que é uma coleção de valores de dados, onde a gente consegue colocar objetos aqui dentro, valores dentro de um list, e eles não precisam ser do mesmo tipo. Então, por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, outro list que está composto por 3 e 4, e no fim aqui um caractere A.
O list ele já tem diversos métodos que a gente pode utilizar para retornar o tamanho da lista, elementos, inserir, remover, enfim. A gente tem também o maps, que, assim como os outros, também é um tipo composto de mapeamento, só que o maps ele permite a gente definir qual que vai ser o valor da chave, né? Por exemplo, no list a gente vai acessar o primeiro elemento, ele começa em 0, né? O segundo é o 1, o terceiro é o 2 e assim por diante. O maps a gente pode definir como que a gente vai fazer, qual vai ser a chave de acesso para o valor. Então aqui a gente está definindo a chave 1 vai ter como valor 20 e a chave 2 vai ter como valor, que é uma string, a gente atribuiu dessa forma. Funções também são de mapeamentos, né? A gente está mapeando o retorno e os parâmetros da função. Aqui eu tenho apenas um exemplo de como é uma função aqui no Groove, onde def para definir, então não estou definindo o tipo de retorno dessa função, estou criando essa função de forma estática, dinâmica no caso, e eu estou colocando o nome high para ela recebe um parâmetro nome, e aqui só de exemplo eu estou printando o nome. E é isso, para variáveis, valores e tipos, com Groove é isso. Então, pessoal, tudo bom? Meu nome é Glaudemir. Vou falar aqui um pouco para vocês sobre expressões aí na linguagem Groove, né? Antes de mais nada, vocês podem se perguntar o que seria uma expressão. Uma expressão ela nada mais é do que um trecho de código aí já formado, onde no final dele, ao ser avaliado, ele vai nos dar um valor, né? Então eu tenho alguns tipos de expressões que elas são aplicadas aí na linguagem Groove. A primeira que eu posso citar aqui para vocês é que dentro dela a gente pode citar expressões onde eu consigo acessar as variáveis e as constantes aqui dentro, né? Então eu posso inicializar aqui uma constante, né? Uma variável aqui de valor e posso publicar, como eu também posso avaliar aqui, por exemplo, uma variável como string e posso publicar, né? Então eu consigo acessar aí tanto variável como constante. Dentro das expressões, a gente ainda vai ter aqui as expressões lógico-aritméticas, né, que é onde eu vou conseguir fazer expressões normais, operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. E eu vou, após fazer essas expressões, eu vou ter o resultado, como resultado, uma expressão aritmética, normal, um resultado aritmético, né, dessa expressão. Eu posso ter ainda as expressões, nas expressões, as operações de incremento e decremento. Tá? Então, dentro da função lá, eu posso inicializar uma expressão tanto para incrementar a variável como para decrementar a variável. Né? Como eu, por exemplo, aqui, nesse primeiro exemplo, eu estou incrementando aqui a variável A, né? Que ela vai acabar, eu inicializo a variável A e ela acaba incrementando aqui o valor da variável B, né? Como resultado. Né? Como também aqui eu posso decrementar, aqui como nesse outro exemplo aqui, eu posso decrementar aqui a variável g, né? De acordo com eu inicializo ela, eu posso decrementar ela. Além disso, nós vamos ter expressões condicionais, ou seja, eu vou dar aí algumas condições para elas e no final o meu código vai gerar apenas um resultado baseado justamente aí nessas expressões condicionais que eu posso ter. No caso aqui, como por exemplo, a gente inicializa uma variável idade, né? E dentro aí da condição, se ele for maior, né, de 18, que é a condição, né? Eu vou printar uma coisa, se a idade dele for menor de 18, eu printo outra. Então o resultado aqui, na verdade, de toda essa expressão aqui vai ser justamente o condicional baseado no valor da idade que eu vou informar. Existe também uma possibilidade dentro da linguagem Grover que eu consigo inicializar essas expressões de condicionais em apenas uma linha. Né? Então eu inicializo a variável da mesma forma, aqui no caso a variável idade, e eu posso condicioná-la em apenas uma linha utilizando aí uma operação ternária, certo? Um código de operação ternária onde ele possa printar ou não printar e dar o resultado desde já. Dentro dessas expressões, ainda a gente pode acabar tendo expressões de estruturas de repetição. Né? Então eu vou ter, aí tenho aqui duas para vocês, uma utilizando a estrutura de repetição while e a outra estrutura for. E nada mais essa expressão, essa estrutura de repetição, ela vai analisar aqui, né, o código, e enquanto estiver dentro desse condicional aqui, né, enquanto a variável estiver dentro dessa condicional, ele vai rodar, ele vai
analisando, né, sempre a variável, ele vai incrementando, ele vai comparando aí a variável até que saia da condição que a gente admite e aí ele possa dar o resultado final, né? Isso aqui pode ser tanto na variável ou num laço pré-determinado, né, pré-definido que a gente ainda chama de for. Olá, professor. Meu nome é David Brito e eu vou falar um pouco sobre a parte de comandos da linguagem Groove. Como essa parte é um pouco mais extensa, a gente acabou dividindo ela em duas. Então, eu vou falar sobre alguns comandos, enquanto outra pessoa vai falar sobre os comandos que faltarem. Começando pelo comando de skip, perdão, da linguagem Groove. Como o Groove é uma linguagem muito baseada em Java e que herda basicamente tudo que Java tem, ele possui o comando skip de ponto e vírgula, que Java tem, mas ele também possui o comando skip com enter, né? Que no caso é quebra de linha, como esse exemplo aqui está mostrando, que tanto a primeira declaração quanto a segunda declaração elas estão certas. Agora a gente vai para as atribuições. No caso de Groove, por ser uma linguagem dinamicamente tipada, ele aceita atribuições tanto passando tipo, como está mostrando no exemplo do skip, quanto não passando tipo nenhum, como é o caso desse exemplo aqui. Também é possível declarar variáveis e atribuir valores a elas usando o prefixo def, mas como eu vou mostrar um pouco mais para frente, na verdade. Agora, falando um pouco sobre atribuições múltiplas e simultâneas, perdão. No caso de Groove, ele aceita atribuições múltiplas normalmente, como é o caso desse exemplo aqui, que você pode passar uma variável que é igual a outra, que é igual a outra, que é igual a um valor, e elas vão ter o mesmo valor no caso. E no caso de atribuição simultânea, acontece um pouco estranho na verdade, porque os tipos assim, mais padrões de atribuições simultâneas não funcionam, como por exemplo usar uma vírgula para poder atribuir as coisas, como é o caso desse exemplo aqui, que passando A, vírgula B, que recebe X e Y, ou seja, A recebe X e B recebe Y, isso dá erro. Usando vírgula, dá erro. Usando isso sem passar tipo, para falar a verdade, porque passando tipo, ele ele atribui o valor apenas para a segunda variável, ou seja, a variável depois da vírgula, e não para a primeira variável. Como está mostrando aqui, esse 0 e 1 ao invés de 1 e 1. E também mais, Groove possui um jeito certo e um jeito oficial, digamos assim, de se usar atribuições simultâneas, como mostra na própria documentação, que é passando um array, um vetor, com os valores que você quer atribuir simultaneamente. Ou seja, aqui no caso eu tenho essas variáveis A e B que estão recebendo os valores contidos nas variáveis x e y dentro desse array. Isso aqui é um método até recomendado, tá até na documentação de Groove, mas eu sinceramente acho um pouco estranho. Mas enfim, a gente tem aqui também a chamada de procedimentos em Groove, que também é bastante padrão, não tem muita coisa diferente. A título de curiosidade, eu trouxe aqui esse exemplo que mostra que o print, ou um println no Groove, ele aceita chamadas de procedimentos dentro do corpo do print. Você não precisa declarar uma variável para chamar o procedimento para essa variável, para ir printar essa variável. Você pode simplesmente printar o retorno da chamada de procedimentos. Bom, meu nome é Gabriel Gomes e eu vou dar sequência ao mesmo assunto abordado por David, que é em relação aos comandos presentes na linguagem de programação Groove. Primeiramente, vou começar falando sobre os comandos sequenciais em Groove. Como podemos ver aqui no exemplo, na linguagem Groove, definimos x como valor 2
sem especificar o tipo da variável recebida, já que em Groove as variáveis podem ser dinamicamente tipadas. E na quebra de linha e de forma sequencial definimos e atribuímos a variável y, recebendo a soma do valor de x mais 1. E em seguida pedimos para o programa printar o valor de y. Bom, outro comando abordado em aula foi o comando colateral, que não é suportado pela linguagem Groove. Como podemos ver, e seguindo o mesmo exemplo passado em aula, Groove não suporta o comando colateral, que independente da ordem em que for definido, o Groove acusa um erro de uma entrada inesperada, que nesse caso é a vírgula. Nesse outro slide aqui, tem uma forma que encontramos de resolver o exemplo do slide anterior, que foi adicionando o ponto e vírgula no lugar da vírgula. Mas nesse caso, deixa de ser um comando colateral, já que o ponto e vírgula em Groove é considerado um skip, delimitando o fim do comando, né, e seguindo para o próximo comando existente. Agora, sobre os comandos condicionais, temos como exemplo o if e o else. Nesse caso, segue o padrão das linguagens que suportam esse tipo de comando, onde cada if ou else if são verificadas as condições entre parênteses e retorna o valor booleano. Caso verdadeiro, é executado o comando do corpo da condição. E caso nenhuma das condições forem satisfeitas, é executado os comandos presentes no corpo do else. Outro comando condicional presente em Groove é o switch case, que também segue o padrão das linguagens de programação com esse tipo de comando. Como podemos ver no exemplo aqui no slide, temos o switch como uma expressão, com uma expressão entre parênteses, que será comparada com os cases que está presente no corpo do switch, e será executado os comandos do corpo do case que é igual à expressão passada. Nesse caso, x é igual a 2, sendo assim os comandos do case a serem executados é o do case 2, onde a variável resultado recebe a label x igual a 2 e em seguida é executado o comando break, que é para que o programa saia da condicional do switch. Pronto, agora sobre os comandos colaterais. O primeiro comando colateral presente em Groove é o for. Aqui está um exemplo de como é aplicado o for. Como podemos ver, a estrutura do for é dividida em 3 partes, que são separadas por ponto e vírgula. Que no caso, na primeira parte, definimos para a declaração e inicialização de uma variável. Nesse exemplo, é o y igual a 0. Na segunda parte, é onde colocamos a condição para que o laço seja repetido. Nesse exemplo, é até quando o y for menor que o x. E por último, é normalmente utilizado para incrementar valores da variável que foi declarada. Nesse caso, o valor de y é incrementado a cada iteração do for. Temos também, na linguagem Groove, o while. Ela é escrita dessa forma desse exemplo no slide, onde na estrutura do while, entre parênteses, definimos a condição de parada do while. Então podemos considerar que enquanto a condição for verdadeira, o while será executado. Nesse exemplo, y menor que x é a condição e incrementamos o valor de y dentro do corpo do while, para que não se torne um loop infinito, esse while. Outra estrutura de repetição é o do while, que funciona quase da mesma forma que o while, onde os comandos presentes no corpo do while são executados pelo menos uma vez. E a escrita desse comando é um pouco diferente, seguindo o padrão presente nesse exemplo. Bem, professor,
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa apresentação. Eu sou o Isaac Braga, e a partir de um sorteio de todos os conteúdos que o seminário deve abordar, eu fiquei com associações de escopo. E como não precisa explicar os conceitos em si, eu vim trazer alguns exemplos como é que funciona em Groove. O Groove ele é muito parecido em alguns contextos com Java. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe, com esse print, eu demonstrar que o escopo do Groove é dinâmico, como também é em Java. Como aqui o que é declarado aqui dentro é acessível aqui dentro, é acessível aqui e aqui, mas o que é declarado, por exemplo, aqui não é acessível nesse escopo aqui, e assim sucessivamente. Então o mais de dentro acessa todos os outros, e aqui é como é a definição das declarações, que também é igual a Java. Então aqui como é que declara, os colchetes. Então é do mesmo jeitinho que funciona em Java. Opa, cadê? Aqui ó, como é a declaração de pacote, classes, funções também é igual a Java. Então eu botei um printzinho aqui, declaração de pacote, declaração de classe, os blocos como foi mostrado anteriormente, aqui parênteses, aí fecharia aqui embaixo. Pronto. É assim que funciona em Groove. E aqui, opa, tá passando sozinho aqui, espera. Pronto, a questão de associações. Aqui eu trouxe um exemplo, um print, no qual a declaração, ele tanto pode ser declarado com um int, ou ele por si só, ele identifica qual é o tipo de variável. Como eu botei aqui, eu declarei que idade é do tipo inteiro e recebo o valor 10. Então eu pedi para printar a classe disso aqui. Aí declarou inteiro porque também aqui está declarado. Mas aqui eu não declarei, mas ele retorna que a classe é Big Decimal, que o pessoal já em outra parte explicou os tipos que existem no Groove. Então aqui eu botei alguns exemplos de associações. Então eu associei, atualizei a idade com o valor que estava em X, fiz essa associação e printei a linha com o valor da idade atualizada. Então, idade com 10, idade com 20. Basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Até mais. Bom, falando um pouco aqui sobre passagem de parâmetro na linguagem Groove, a gente tem que, assim como na linguagem Java, em Groove a gente também tem a passagem de parâmetros sendo unidirecional e por cópia. E o que isso quer dizer pra gente? Bom, vamos olhar aqui como esse exemplo. Bom, nós temos aqui duas variáveis, A tendo como valor 2 e B tendo como valor 3. A gente vai criar aqui nosso método, nossa função soma, que tem como os parâmetros de entrada C, D e A, não estão especificados, qual tipo de valor pode ser. O nosso procedimento aqui é A recebe C mais D mais próprio A. E a gente vai imprimir aqui esse valor A. Chamando esse método, essa função, a gente tem aqui passando A, B e A novamente. Após ser executado esse método, essa função,
ela vai retornar para a gente o valor do que foi passado. 2 mais 3 mais 2, a gente vai ter 7. E se a gente imprimir novamente aqui o valor de A gente vai ter aqui como saída 2. Ou seja, quando a gente passou esse 2 como parâmetro para nosso método, nossa função aqui, passamos ele 2 vezes, ele não foi alterado. Diferente de outras linguagens como o C, que tem passagem por parâmetro, onde a gente pode alterar o valor após ser executada, em Groove a gente não tem isso, ela é por cópia. Ele copiou o valor, executou e retornou o resultado. E o valor que a gente foi passado, no caso A, ele continuou intacto. Em Groove a gente tem como fazer uma passagem de valor, uma passagem de parâmetro com um valor default. No caso aqui a gente tem que B tem como valor default 2. A gente chamando aqui, né, nossa função soma, que vai imprimir, né, a soma da nossa variável de entrada, mais nosso valor default, nosso parâmetro default. A gente tem aqui passando 10, ele vai ser o nosso valor A, ele vai fazer aqui a soma de A, que é o nosso 10, e B, que é o valor default 2. A gente aqui vai ter como retorno 12. A gente também aqui tem como fazer, como já mostrado anteriormente, fazer nossa passagem de parâmetros sem precisar especificar que tipo de valor ela vai receber, nem que tipo de valor ela vai retornar. A gente apenas define aqui nossa somar A, B, e vai ter como retorno aqui A mais B. Fazendo aqui, né, print, a gente tem 2 mais 5 igual, concatenando aqui com o resultado de somar, passando 2 e 5, a gente vai ter aqui 7. Mas em Groove, a gente também pode especificar qual vai ser nosso valor de entrada e nosso valor de saída, nosso valor de retorno. A gente tem aqui, no DCVN, né, também, uma função, um método chamado ao cubo, que recebe como parâmetro um inteiro A. E também retorna como valor, como aqui, um inteiro também. A gente vai chamar aqui, esse nosso método, fazendo aqui, 2 ao cubo, igual, concatenando aqui, então, com o resultado, ao cubo passando o valor 2, a gente vai passando aqui, né, no nosso procedimento, A vezes A vezes A, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 2 ao cubo igual a 8.